Olá, o Interesse Público começa agora trazendo as principais notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal pelo país. Fique com a gente e veja os destaques do programa de hoje. No Rio de Janeiro, especialistas brasileiros e franceses discutem alternativas para garantir a proteção do mar e combater a poluição marinha num evento promovido pelo MPF junto com a Embaixada da França no Brasil. E ainda no Rio de Janeiro, vamos falar sobre a força-tarefa que investiga crimes previdenciários. MPF fecha acordo para a recuperação de casas destinadas a indígenas em Alagoas. E veja também, exploração de minério coloca em risco quilombo centenário no Pará. Essas e outras notícias você acompanha aqui agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Todos os dias são despejados nos oceanos do planeta grandes quantidades de poluentes líquidos e muito, mas muito plástico. São milhões de toneladas de lixo que causam graves consequências para a vida marinha e para o equilíbrio ambiental. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal realizou uma conferência para buscar alternativas legais e judiciais que garantam a proteção das águas. O vídeo de pesquisadores tentando tirar um canudo plástico do nariz de uma tartaruga viralizou e comoveu milhões de pessoas. Não, esse é shampoo. Agora. Oh, man. Show me, please. I want to. Mas assim como este, há milhares de outros vídeos e imagens na internet que mostram animais sofrendo pelo acúmulo de lixo nos oceanos, especialmente o plástico. O plástico está tomando conta. E assim, a gente tem o plástico que é flutuante e a gente tem o plástico você tem uma garrafa de plástico e ela entra água, ela pesa e vai parar no fundo do mar. 70% do resíduo está indo parar no fundo do mar, né? Que a gente não está olhando. Um estudo recente, coordenado pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos e divulgado em março deste ano no Fórum Mundial da Água, em Brasília, estima que pelo menos 25 milhões de toneladas de lixo vão parar nos mares todos os anos. E a maior parte disso, cerca de 80%, tem origem nas cidades, em razão da má gestão dos resíduos sólidos. A preocupação com a proteção dos oceanos e o combate à poluição marinha foi tema de uma conferência no Rio de Janeiro, promovida pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Embaixada da França no Brasil. Nós pretendemos, sobretudo, reorientar a ação humana para que ela saia de uma conduta de destruição e se torne uma conduta de proteção da natureza, dos recursos naturais. Nós, de alguma maneira, perdemos a coerência com relação à sustentabilidade. Então, acho que o que está em jogo realmente agora é a gente buscar essa coerência desde o indivíduo ao coletivo, as instituições, as empresas têm um grande papel nisso. Elas têm que ser coerentes, elas têm que ser sustentáveis. Foram 3 dias de debates e troca de experiências entre especialistas e autoridades dos 2 países num espaço símbolo da busca por uma vida mais sustentável na Terra, o Museu do Amanhã. O mar, né, é uma questão que transcende as fronteiras. É uma questão muito complexa, né, até porque as águas fluem em função das correntes, né, os cardumes se deslocam, né, então você não pode territorializar a questão da preservação dos oceanos, né, dos mares, é uma questão que necessariamente deve ser enfrentada por vários órgãos, por vários países, né, e por toda a população, inclusive os indivíduos individualmente, né. É um trabalho em conjunto, né? A gente precisa do poder público, da iniciativa privada, da sociedade, políticas públicas. Todos esses setores, eles precisam conversar.
E o assunto agora é a coleta e o uso ilegal de dados pessoais meus, seus e de todos nós pela internet. O MPF entrou com uma ação contra a Microsoft, sabe por quê? Ao instalar ou até mesmo atualizar o sistema operacional Windows 10, o software coleta automaticamente diversos tipos de dados pessoais dos usuários e tem acesso até mesmo ao conteúdo dos e-mails. As informações com a repórter Madeleine Machado. As informações coletadas pelo Windows 10 vão desde a localização do usuário, hábitos de navegação e até o conteúdo de mensagens trocadas pela internet. Tudo isso de forma automática, sem nenhum destaque durante a instalação ou atualização do programa. Para o MPF, essa prática é ilegal e viola o direito de proteção da intimidade, além da legislação que regulamenta o uso da internet no Brasil. A ação pede que essa coleta de dados deixe de ser feita de forma automática e também a inclusão de alertas sobre as consequências para quem autorizar o uso de dados pessoais. E, por fim, o pagamento de R$10 milhões pelos danos morais causados até agora. E no próximo bloco você vai conhecer o quilombo do Jambuaçu, no Pará, e os problemas que os descendentes de escravos estão enfrentando por lá com a exploração de minério. O Interesse Público volta já. O quilombo do Jambuaçu é onde vivem quase 800 famílias de descendentes de escravos no município de Moju, nordeste do Pará. E é por lá também que nossa equipe encontrou muita gente insatisfeita com os impactos provocados pela instalação de um duto para o transporte de bauxita. Atualmente, apenas uma pequena parte da população recebe algum tipo de recompensa pelos danos ambientais e sociais provocados. Mas, para o Ministério Público, todos têm direito à compensação. O olhar que aprecia é o mesmo que se preocupa. Seu João Cupertino contempla o Igarapé Jambuaçu, mesmo nome desse território quilombola no município de Moju, no estado do Pará. Por aqui, 2 empreendimentos da companhia Vale, uma linha de transmissão de energia e um mineroduto, estão modificando a forma de vida e de organização das quase 800 famílias que vivem aqui. E não é para melhor. E antigamente era de lá que a gente tirava água saudável para tomar, para cozinhar, para tomar o banho. Se servia todo dele aí. E ultimamente não se pode mais, é só mal para tomar o banho e navegar isso. O território quilombola é extenso, nele existem 15 comunidades. A mineradora responsável pelos empreendimentos que cortam o território até admite compensação, mas apenas nas comunidades que, segundo o entendimento da empresa, são impactadas diretamente. As comunidades quilombolas são vilas onde moram de 20 a 50 famílias. A principal fonte de renda por aqui ainda é a agricultura familiar, mas essa atividade pode estar com os dias contados. Seu Ricardo nasceu, cresceu e doou sua juventude para o quilombo. Hoje ele é o presidente da associação que representa o território. Sua luta é garantir que todas as famílias sejam respeitadas e não apenas uma amostragem. Essa obra que passa aí, só 58 famílias que recebem, a maioria não recebe, isso tem causado grande problema para todo mundo aqui, que tem dado muita malquerência, muito problema para nós. E a gente tem batalhado e nós estamos pedindo que isso seja resolvido para todo mundo, não só para meia dúzia, né? O Ministério Público Federal também entende que os impactos são gerais e não específicos, por isso entrou com recurso na Justiça pedindo revisão da sentença. Nós entendemos que todo o território do Jambuaçu deve ser beneficiado pelo projeto de fomento à agricultura familiar e todas as 788 famílias sejam beneficiadas pela indenização. Por quê? Porque, de acordo com a Convenção 69, qualquer impacto em comunidade tradicional, ele tem que ser visto como um impacto que atinge uma coletividade. O
Ministério Público Federal do Ceará pediu ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a investigação de indícios de fraudes em 1.125 provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, entre 2011 e 2016. Segundo o MPF, se a fraude for confirmada, os estudantes que ingressaram no curso superior ilegalmente devem ser punidos. Concursos para serviço militar temporário não terão mais limite de idade máxima, como ocorreu com o último, em que os candidatos tinham até 37 anos. A sentença dada pela Justiça Federal atendeu o pedido do MPF no Amapá. O órgão considera que a União não pode fixar uma idade máxima para os concursos de recrutamento que são provisórios. A decisão vale para todo o país. O MPF quer a suspensão de publicidade federal em sites que não sejam adaptados para pessoas com deficiência auditiva ou visual. O Ministério Público pediu ainda a adequação dos sites de órgãos públicos em até 6 meses. Segundo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nenhum dos 10 maiores sites de notícias que recebem verba do governo federal está totalmente adaptado, de acordo com as regras da Lei Brasileira de Inclusão. E depois do intervalo tem força-tarefa para combater crimes previdenciários e o trabalho do Ministério Público para recuperar um conjunto habitacional indígena que está caindo aos pedaços em Alagoas. O interesse público volta já. Fraudes para burlar a Previdência Social e ter indevidamente benefícios como o auxílio-doença e até a aposentadoria por invalidez, infelizmente, são frequentes. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal faz parte de uma força-tarefa que trava há anos uma batalha contra esse tipo de crime. O prejuízo calculado com os roubos aos cofres do INSS chega a 5 bilhões de reais. Do ano 2000 para cá, a Força-Tarefa Previdenciária soma mais de 500 operações e quase 3.000 prisões de pessoas envolvidas em fraudes contra o sistema previdenciário. Em geral, os esquemas contam com a colaboração de algum servidor ou profissional de saúde para falsificar exames e laudos periciais. Mas uma quadrilha desmantelada no final do ano passado em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, trouxe à tona uma forma ainda mais ousada de agir. Havia muita concessão de auxílio-doença relativa a uma cardiopatia que não deveria acontecer com tanta frequência no mesmo local. O segurado conseguia um atestado ou um exame falso de outra pessoa. Na verdade, o exame era até verdadeiro, mas era de outra pessoa, só tinha alteração do nome. E ele utilizava aquele exame para se valer e receber o benefício previdenciário. E alguns desses benefícios foram convertidos em aposentadoria por invalidez. Entre os 22 réus denunciados, há também médicos e peritos. Mas os hospitais públicos e privados do município foram alertados que poderiam estar participando, sem querer, da fraude por causa da fragilidade na fiscalização. Por esse motivo, o MPF resolveu recomendar às instituições de saúde de Campos a adoção de medidas preventivas para evitar outros golpes. Documento com foto na hora de fazer o exame, também que os prontuários das pessoas tenham foto das pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde diz que reforçou todos os seus protocolos de atendimento e que está orientando os hospitais privados que também realizam exames pelo SUS a fazerem o mesmo. A gente conseguiu fazer com que esse protocolo fosse reforçado por conta dessa recomendação e adotamos algumas medidas mais eficazes de conferência no próprio momento do exame.
Estamos estudando a possibilidade de colocar câmeras nesses espaços com a quantidade maior de pessoas. Nós realizamos em torno de 7 mil atendimentos por mês. Era fácil de você encontrar brecha que facilitasse a realização de exames de paciente com patologia que depois virava para poder ser realizada essa fraude. A gente está adotando essas medidas, então hoje não tem como um paciente fazer exame por outro. Em Alagoas, um conjunto habitacional com mais de 200 casas do programa Minha Casa Minha Vida foi entregue à comunidade indígena Cariri Chocó, no município de Porto Real do Colégio, a quase 200 quilômetros da capital do estado, Maceió. Mas a qualidade do serviço decepcionou e virou caso de justiça. Poucos meses depois da entrega, os problemas começaram a aparecer. E não são poucos. A notícia da conquista da casa própria foi uma das maiores emoções para a família do índio Jefferson Domingos. Quando eu cheguei que disse minha mãe, ela ficou muito alegre. Ela até agradeceu, ela disse, graças a Deus, meu filho. Mas na casa de Jefferson hoje, além do símbolo da cultura indígena, tem também rachaduras nas paredes e piso danificado. Um problema que atingiu quase todas as 200 unidades deste conjunto destinado aos índios da tribo Cariri Chocó, de Porto Real do Colégio, a 2 horas da capital alagoana. Quando eu cheguei, já não tinha nem esses rachão todo. Mas depois, em continuação, cada vez mais foi rachando. Quando eles disseram assim, entregou a casa, quando eu cheguei a abrir a casa, uma vergonha que nem a chave das portas encontrando. A fiscalização preventiva e integrada do Rio São Francisco, ação que conta com o Ministério Público Federal em Alagoas como membro integrante, constatou as irregularidades no local. E em seguida, o MPF firmou um compromisso com a construtora responsável pela obra para que todos os defeitos fossem consertados. Nós fomos procurados através de algumas lideranças indígenas Cariri Chocó e do próprio construtor, né, o responsável pela empresa, pela cooperativa Copamix, né, que se dispunham a apresentar uma solução rápida, enfim, faziam questão de reparar qualquer problema que o MPF tivesse identificado. As obras foram iniciadas e boa parte das casas já recebeu os primeiros reparos, mas há outros problemas no conjunto. Recebemos essas casas sem água e energia, né? A Eletrobras colocou as redes de energia aqui recentemente, no mês de janeiro para fevereiro, pela aí, e hoje nós continuamos sem água encanada. O procurador da República informou que o abastecimento de água também será alvo de investigação. Em nota, a construtora Copamix, responsável pela obra, informou que pretende finalizar os reparos até o final do mês de maio. A Caixa Econômica também afirmou que está fiscalizando os ajustes necessários nas habitações. Travestis e transexuais já podem se identificar pelo nome social no título de eleitor. O uso do nome de escolha própria no documento é garantido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem quiser se candidatar às eleições desse ano também poderá adotar o nome social nas urnas. Ao optar pelo novo título, os transgêneros passam a ter um documento oficial com foto sem a necessidade de acionar a Justiça. Assim, o título de eleitor também pode ser usado como documento de identificação no dia a dia. Para isso, basta procurar o cartório eleitoral da cidade onde vota. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você também pode participar do Interesse Público. Basta escrever para nosso e-mail que já aparece aí na tela. E para rever as reportagens, acesse mpf.mp.br. Você também pode assistir ao programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo programa. Até lá, tchau!